Nossa senhora, você está vendo aí como as opiniões elas se divergem? O assunto ele é um pouquinho polêmico, porque versa sobre a necessidade que você tem muitas vezes de almoçar fora de casa, mas a gente esbarra muitas vezes no bolso. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos aqui com muita alegria. Eu recebo mais uma vez o Pablo Rebouças, ele que é um renomado economista e aceitou o nosso convite. Muito obrigada, viu, Pablo? Bom dia, Kate. Não há o que agradecer. Sempre um prazer estar aqui na tua casa, na tua revista. Ai, graças a Deus. Olha, é difícil mesmo. A gente esbarra nisso, Pablo. É a necessidade com, digamos, a aquisição que é resumida, é a grana que é curta. Série de fatores, Kate. A necessidade de você, por conta da sua vida, ter que... Não poder almoçar ou comer em casa. 2, trabalhar isso com a tua renda. Porque quando você compra algo, você está comprando o que está consumindo, mas está pagando o lucro de alguém. Então, quando diz que é mais caro mesmo, porque aquela pessoa precisa ganhar também. A mercadoria dela é o alimento. E fora isso, você tem que também saber planejar como é que você vai fazer isso. Porque também não adianta só comer, mas tem que ter uma qualidade, porque isso é o combustível da tua vida. E você tem que botar um bom combustível para você poder viver melhor, para você produzir bem. Senão, daqui a pouco, você passa também a ter gastos desnecessários com a tua saúde. E essa não tem preço, e essa não se discute. Saúde sempre em primeiro lugar. E é até mais caro, né? Quando a gente for. E mais caro e mais. Atrapalha a tua capacidade de trabalho, que é de onde tu consegue a tua sobrevivência. Então, o mundo moderno tem dessas coisas. Nós temos velocidades muito mais rápidas, que nem sempre nos permitem ir em casa almoçar. Eu estou falando muito mais da questão do almoço, porque geralmente o café da manhã, mas não tem jeito, você sai de casa e geralmente à noite você chega. Então, o grande vilão dessa história, se tem um vilão, que não precisa ser um vilão, mas pode ser uma opção, é o almoço. O que precisa saber se eu posso também, outras alternativas, levar para o ambiente de trabalho. Geralmente, todos esses escritórios, lojas, tem um espaçozinho, tem um micro-ondas que a turma comprou numa cota, foi lá e cada um deu uma grana e comprou para esquentar. E você pode ter uma comida feita em casa, que você só pagou o custo de fazer. Você não está pagando o lucro de ninguém. É uma opção. Pablo, a gente vê ali pelas imagens que muita gente fala que é o seguinte, as pessoas, elas, na verdade, pela necessidade também, criaram algumas estratégias. A primeira entrevistada ali falou, inclusive, sobre a questão das folhas, né? De colocar, a estratégia é colocar mais legumes e verduras, vamos supor, proteínas e outras coisas aí nesse prato. Mesmo para quem não consegue acordar mais cedo, porque já sai muito cedo de casa para levar essa marmita já pronta, como é que faz? Porque, mesmo assim, tem que colocar nesse orçamento essa alimentação que é diária. Você tem que, primeiro, priorizar a qualidade do alimento, que necessariamente não é a grife. Se você vai num determinado tipo de restaurante, talvez o ticket médio, ou seja, o preço médio daquele prato seja R$30. Mas existem muitos fornecedores de alimentos que têm preços menores e que você pode, inclusive, direcionar mais ou menos o que quer ou balancear o que quer. Saber mais ou menos o que quer, que você vai pagar menos, não tem jeito. Já que não tem outra opção, tem que comer fora. A questão dos self-services, então, a questão também. do self-service, que você escolhe o que quer e, segundo os nutricionistas, você colocar primeiro as folhas é bom porque dá uma sensação de saciedade, tem nutrientes, etc. e tal. Ótimo, vá lá e trabalhe isso. Agora, tem que se lembrar também que alimentar-se é um ato social. E que a gente pode também manter o prazer disso, para não ser somente a questão orgânica, biológica. Tem que saber trabalhar isso em relação à tua renda. O quanto é que isso pode dar? E o quanto é que isso pode dar, só você sabe fazer, depende da realidade de cada um. Pesquisar é muito importante para ver qual é o fornecedor de alimento que pode te dar um alimento de qualidade e que daqui a pouco você vai ter que mudar porque satura aquele tempero e aí você vai programando, você pode às vezes ter 4, 5 fornecedores de alimento dentro da tua faixa de renda que te permita. Se não der certo, não tem jeito. Você vai ter que tirar de algum outro consumo para poder pagar o alimento fora de casa.
Pablo, para a gente finalizar, aquela tradicional continha do final do mês, aquele nosso bloquinho, agenda, não sei qual que é o recurso que você usa em casa. Aquilo ali é bem-vindo ainda? Você colocar tudo na pontinha do lápis, inclusive aí, quanto é que você gasta no fim do mês? Bem-vindo, necessário, imprescindível, alimento e uma questão até de fé. Que coisa legal. Então, adote para o seu dia a dia, viu? Não deixe aí de anotar nada, porque aí no final do mês vai saber quanto é que gasta. Exatamente. Ainda acaba sobrando e você pode fazer um consumo melhor lá na frente. Pablo, obrigada, viu, por mais uma vez atender aqui o nosso pedido e vir até nós. Obrigado a você. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos. E ele volta, viu? Ele volta para conversar com a gente sobre economia. Afinal de contas, a gente precisa, né? E falando